Queria te pedir que você abra, por favor, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, leremos versículos 1 e 2. Mas antes de ler, eu queria dizer que eu creio na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Amém? Eu creio que ela é viva, eficaz, ela é uma espada de dois gumes, ela penetra a nossa alma, o nosso entendimento, ela gera em nós paz, alegria, gozo na presença do Senhor. Essa é a palavra que é um manual, é o nosso guia de fé e prática, e é através dela que o nosso caminhar se torna mais leve. É quando temos conhecimento de quem Jesus é, através da sua palavra, nós temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores em Deus. E eu creio no poder transformador dessa palavra. Você crê? Amém. Essa palavra é transformadora. Quando eu olho para a minha história e percebo quantas coisas foram mudadas em mim por intermédio da palavra, eu me alegro. E eu creio que você também. Eu acredito que você teve uma transformação por meio da palavra de Deus. Vamos ler a palavra no versículo 1, diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, com a nossa mente cativa ao Senhor. Queremos Te pedir, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Fala com as nossas vidas, fala ao nosso coração. Deus, que a Tua palavra gere transformação no nosso ser. Nós queremos Te pedir, Pai, age de acordo com o Teu querer, que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Oh Deus, muito obrigado por estarmos submetidos mais uma vez à Tua palavra, com a oportunidade de sermos transformados por meio dela. Muito obrigado, Pai. Que essa seja uma manhã divisor de água nas nossas vidas. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós conhecemos profundamente essa palavra e a praticamos, conhecemos mais a Deus. Nesse processo de conhecer mais a Deus, também nos conhecemos mais. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, percebemos que há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, eles passaram por situações que nós passamos até hoje. Eles passaram por dificuldades, eles sentiram sentimentos que são presentes na nossa vida até hoje. E a palavra ela é viva, ela é renovável, ela é atual. E muitas vezes encontro alguns colegas que dizem: a palavra é um livro antigo, a Bíblia é arcaico, não é para os dias de hoje. E eu pergunto para ele: você tem certeza que você está lendo a mesma Bíblia que eu leio? Tem certeza que você está tendo o conteúdo, lendo da forma correta? Porque nós estamos aqui diante de uma palavra que é viva e que fala aos nossos corações. Essa é a palavra de Deus. Mas na nossa relação com o sagrado, nós queremos tudo de forma muito prática, muito instantânea, muito rápido. Nós queremos pedir e receber de imediato. Nós somos a geração micro-ondas, que não quer nem gastar tempo preparando o alimento. Nós queremos colocar algo dentro do micro-ondas, apertar um botão e esperar sair pronto. Nós somos uma geração que quer clamar por socorro e receber de imediato. Quem é que trabalha na área de saúde sabe que quando alguém está sentindo dor, está no hospital, eu passei por uma cirurgia esse ano e é engraçado, quando nós estamos com dor e nós chamamos alguém para nos socorrer, a gente não quer saber se tem outra pessoa na fila. A gente não quer saber se
alguém está ocupado, se alguém teve outra necessidade. Esperamos que alguém vai nos atender. Quando acontece um acidente de trânsito, nós ligamos para a SAMU e se demorar 3 minutos, a gente começa a reclamar. Porque nós somos imediatistas. Óbvio, quando nós estamos sentindo dor, nós temos que reclamar mesmo. Só que infelizmente as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos. Nós queremos sempre os nossos desejos atendidos. Nós buscamos sempre as coisas da nossa forma. Essa é uma geração que tem dificuldade com o não. Tanto em dizer não, como em receber o não. E é engraçado que outro dia eu estava conversando com um jovem e ele estava afim de uma menina. E ele falou assim, olha, eu estou muito afim dela. E eu falei, e aí? Ela está sabendo disso? Ou não? Eu falei, mas eu tenho medo de receber um não. Eu falei, então você vai esperar um dia ela adivinhar que você está afim dela. Você já deu algum sinal para ela que você está afim dela? Não. Por quê? Porque eu tenho medo de não ser correspondido. Essa é a nossa geração. Tem dificuldades de ser frustrados, de não receber no momento que nós achamos oportuno. Não gostamos de ser rejeitados. Essas são relações que nós temos. E felizmente, e eu gosto de dizer felizmente, não é assim que as coisas funcionam, não são da nossa forma. Imagine se tudo acontecesse como nós queremos. Não sei quantos aqui já assistiram um filme, O Todo-Poderoso. Quem aqui já assistiu? Levanta a mão. É um filme muito engraçado, do Jim Carrey. E é como se Deus fosse tirar férias no filme e passasse para ele, né, o poder de ser Deus e de atender a todas as necessidades do povo. E aí, no filme, óbvio, tentando ilustrar, ele coloca que ele está diante do computador e as orações são e-mails. E ele precisa ler todos os e-mails e responder a cada um, com sim ou com não. E é engraçado que ele começa, aí cada pedido chato para ele, né? E ele começa a responder esse sim e esse não. Ele fala, tive uma ideia, vou ficar aqui perdendo tempo. Eu vou responder todo mundo, seleciona todos e dá sim para todo mundo. O que acontece no outro dia? O caos se estabelece. O caos se estabelece. Todo mundo que apostou na Mega Sena, cada um ganhou 1 centavo, uma coisa assim, uma fração. Porque todo mundo que queria ganhar, que jogou, que apostou, ele atendeu a todos, então todo mundo ganhou. Aí começa um caos, ou seja, se nós tivéssemos respostas para sim a todas as nossas questões, todos os nossos pedidos, como seria a nossa vida? Pare e pense um pouco sobre isso. Quantas vezes Deus nos livrou de nós mesmos? Mas nós precisamos crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Senhor. E é por isso que muitos não acreditam no poder dessa palavra. Muitos não acreditam, são imediatistas. Eles querem tudo de forma muito rápida. Eles querem sempre fazer uso da razão, lançando fora a fé. E a palavra em Hebreus 10:38 diz o quê? Mas o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Quantas vezes nós pedimos, Deus fala, olha, eu vou te dar, espera, exercita a tua fé. E aí o que é que nós fazemos? Muitas vezes, porque não vem no momento que nós queremos, nós recuamos. O que é que a palavra está dizendo? Que o Senhor não se agrada quando nós recuamos. O Senhor não se agrada quando nós retrocedemos. Nós somos servos do Senhor, precisamos viver da fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 vai dizer, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Já existiu? Não. Nós já recebemos? Não. Mas se o Senhor falou, nós temos que ver. Isso é fé. É trazer à existência algo que ainda não existe. E Deus é tão bom que sabe que nós somos movidos por exemplos, queridos. Os exemplos nos motivam. Os exemplos nos inspiram. E aí Deus,
ao inspirar o autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem é, nós não temos com clareza, a nossa fé ela se desenvolve quando tomamos conhecimento de história de homens e mulheres que romperam, que conquistaram por meio da fé. E Deus é tão bom que inspirou o autor dos Hebreus a escrever no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Quem foram essas pessoas? Quem são esses heróis que estão aí relacionados lá em Hebreus capítulo 11? No capítulo anterior a esse que nós lemos. Foram aqueles que pela fé fizeram prodígios e maravilhas. Se você for ler o capítulo 11, você vai ver que pela fé Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Noé construiu a arca, mesmo sem saber o que era chuva. Pela fé Abraão foi para uma terra distante da sua parentela. Pela fé Abraão entregou seu filho em sacrifício ao Senhor. Qual é o combustível que moveu esse pessoal? A fé. A fé deve ser o nosso combustível. É ela que deve nos movimentar em Deus, no reino de Deus. Se nós ficarmos esperando sinais concretos, que às vezes Deus diz assim: olha, filho, dá o passo que eu vou colocar o chão. Mas nós sempre queremos ver o chão primeiro, para dar o passo. Só que às vezes Deus vai exigir de nós que nós demos passos sem ver o chão, crendo, confiando nele, que ele vai pôr o chão no momento em que de fato nós precisarmos. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível marcar a nossa geração. Quem aqui quer marcar essa geração? Quem quer marcar a sua família, o seu trabalho? Você precisa de fé, meu irmão. Você precisa agir por fé. E não entenda ser irresponsável. E tem gente que se atrapalha. Às vezes é irresponsável, está dizendo: não, eu estou agindo pela fé. Como alguns dizem assim: eu não vou trabalhar não, vou viver pela fé. Já ouviram isso? Né? A Bíblia diz o quê? Não quer comer ou não quer trabalhar? Não coma. Né? Nós não precisamos entender. A fé, queridos, no original é uma ação, é um verbo. Ou seja, é pela fé que eu vou me mover em Deus. É pela fé que eu vou obedecer ao Senhor. A fé é o combustível. A fé nos move, é uma ação. Assim como o cantar, como o adorar, assim como o andar, o falar. Inclusive, fé também é esperar. Porque tem gente que acha que agir por fé também está fazendo o tempo todo alguma coisa. E não sabe que muitas vezes Deus nos chama para esperar o tempo dele. Para ficarmos quietos, para ficarmos em silêncio. Deus uma certa vez me chamou para um período sabático. Eu tinha mais de 12 anos que eu não sabia o que era férias. Mesmo sendo dono da minha empresa, eu não sabia que era tirar 15 dias de férias. E aí Deus, no processo me pediu a minha empresa que ele já tinha me dado. E quando ele me deu, ele falou assim: eu vou te pedir de volta. E quando ele me pediu, eu falei: tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Eu não imaginava que seria agora. Mas o Senhor está me pedindo essa fé. E dentro desse processo, eu falei: tá, Deus, agora eu vou fazer o quê? E ele disse: eu quero que você fique em casa. Não, meu, peraí, sou um pai de família, né? Tinha um filho, tinha Theo. E eu falei: o que é que eu vou fazer, Deus? Eu posso arrumar uma outra atividade? Estava finalizando o seminário, faltando um ano para concluir o seminário. E Deus falou: eu quero que você fique quieto. Sabe por quê, queridos? Vou confessar um pecado. Porque eu trabalhava achando que era o meu trabalho que trazia sustento para a minha casa. Eu trabalhava, por isso que eu não tirava férias. Porque eu não achava que o pessoal que trabalhava comigo, e a maioria era daqui da igreja, e eu estou confessando esse pecado, eu não achava que eles iriam tocar a empresa na minha ausência tão bem quanto tocaria estando presente. E por conta disso,
Por conta dessa situação, eu não tirava férias. Minha empresa era de serviço, não era de produto, onde você cria um processo e anda sozinho. E devido a essa situação, Deus queria tratar em mim algo que eu não enxergava. Eu não vivia dependendo de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo seminarista, mesmo atuando na igreja, eu não confiava em Deus. Eu confiava no meu trabalho. E aí quando Deus começa a falar isso comigo, que era para eu ficar em casa, eu disse, sim, Deus, e as contas? E Deus falou assim, você fala tanto que confia em mim, você fala tanto para as pessoas, você prega isso na sua célula, que confia em mim, você fala tanto, é tão bonito o teu discurso, e é a tua prática. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu falei, Deus, o que é que as pessoas vão achar de mim? Que eu sou um vagabundo, que eu quero ficar em casa. E aí aconteceram várias situações onde Deus falou, eu quero você no período sabático. E eu lutei, eu tentei vender meu carro, falei, como é que eu vou ficar com um carro desse na garagem, desempregado, sem ter o que fazer. Um carro tem um custo de manutenção muito alto, faz 5 km por litro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não vou ter dinheiro para botar combustível para sair do carro? Imagina você com um carro e não ter combustível para andar com o carro. Olha que bonito. E eu fui botar o carro para vender um certo dia, e eu gosto de testemunhar isso. E Deus falando comigo, não venda, não venda. Eu falei, mas a lógica é isso que eu vou. Como é que eu vou ficar com o carro desse desempregado? E aí um certo dia eu lavei o carro, falei, na segunda-feira eu vou anunciar o carro, vou nas lojas ali na Maria Teresa botar o carro para vender. E aí foi o que aconteceu. No domingo, no super domingo, quando eles estavam saindo, 2 jovens me pediram carona. E eu falei, não vamos, levo vocês. E quando eu estou levando o primeiro que mora no Feira 10, encontrei Isaías, estava chegando da Jocum, precisava vir aqui na casa de Rana, da namorada dele. E aí Isaías falou assim, poxa, eu estou tentando um motoboy aqui, não consigo. Eu falei, vamos Isaías, que eu te levo lá, totalmente contramão para mim. Morava na época no Sobradinho, já estava no Feira 10, ia pegar a pizza, estava quase em casa. Eu falei, vamos Isaías, eu te levo. E aí Isaías entrou no carro, estava eu, Tamires, Theo, Isaías e Greg. Greg está aqui? Não. E aí nós voltamos, passando ali na Presidente Dutra, eu parei na sinaleira, e eu parado, já tinha mais ou menos uns 30 segundos. Eu só senti a pancada no fundo do carro. Pá! Que eu ouvi, o cara gritou, puxa o carro, puxa o carro, puxa o carro. Eu puxei o carro um pouquinho para frente, era um único carro parado na sinaleira. Quando eu puxei o carro um pouquinho, desci para ver, tinha um cara e uma mulher que bateram, estavam numa bis, bateram no fundo do meu carro. Na hora que eu desci do carro, eles falaram assim, não venda. Isso foi muito forte no meu coração. Eu não entendi na hora, fui dar socorro, chamamos a SAMU, aquela coisa toda. Em resumo, existe uma amostra no meu carro, que é certinho o capacete do cara que bateu no fundo do carro. E eu falei, Tamires olhou para mim assim, falou assim, óbvio, a gente conversando, ela falou assim, não é para vender esse carro. Eu falei, vamos ficar com o carro. Se Deus quer operar um milagre, Ele vai operar, eu vou agir por fé. Deus não quer que eu confie? Tá bom, eu vou confiar. E aí veio aquela pergunta, e como é que as pessoas vão imaginar, o que é que vão dizer? E aí Deus falou algo muito forte no meu coração. Deus falou assim comigo, você precisa escolher. Se você vai agradar as pessoas ou a mim. Os dois não dá para agradar. E aí eu falei, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E comecei a agir por fé e fiquei no período sabático com a família, a esposa cuida da nossa família, não trabalha. 5 meses, queridos. 5 meses sem trabalhar, período sabático. E eu recebi 10 propostas de emprego, inclusive 5 de sociedade na época, de grandes empresas do mercado de Feira de Santana. E Deus dizendo assim, não é, fica no período sabático, quando for o momento de sair eu vou te falar. E eu passei 5 meses, e eu te pergunto, faltou alguma coisa? Não. Nada faltou. Depois ele me pede para voltar ao mercado, para voltar a atuar.
perto de finalizar o seminário, e Deus me abençoou em um local onde eu estava ganhando mais do que eu sendo dono da empresa. Olha que incrível. Trabalhando meio período e me dedicando o restante ao estudo e à igreja. Então Deus é assim. Na hora eu não entendia nada. Se eu disser para você que eu entendia, eu estou mentindo. Na hora eu não entendia nada. Mas Deus é misericordioso e Ele começou a me tratar. E viver a dependência de Deus hoje para mim é algo diferente. O meu discurso era um. Por isso que eu gosto sempre de dizer o que a palavra nos diz. Não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu não sei aqui quantos líderes de célula pregam nas suas células, ministram coisas que às vezes nós não vivemos, que nós não praticamos de fato. E aí nós somos movidos por esses exemplos, e o autor aos Hebreus, que é o Espírito Santo, inspirou aquele que escreveu para falar sobre esses heróis da galeria da fé. E aí eu gostaria de trazer algumas reflexões para as nossas vidas. Quem de vocês nunca ficou entusiasmado com a história de Abraão? Teve que sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra distante. Hein? Quem aqui já saiu da sua cidade de origem? Levanta a mão. Creio que todos vocês, todos nós, fomos em algum momento inspirados pela história de Abraão. Ela nos ajudou, ela nos motivou, ela nos enriqueceu. Quem também não precisou, em algum momento da sua história, abrir mão de algo importante, do seu Isaac, porque Deus pediu? O processo de entrega da minha empresa foi muito doloroso. Eram 7 funcionários, 5 são da igreja, são daqui da igreja. Alguns até brincaram de entrar na congregação da Central. 5 são daqui, 2 não eram evangélicos na época, hoje já se converteram. E dentro desse processo, eu tinha pedido a Deus uma coisa. Eu falei: Deus, se for de fato da tua vontade, no momento em que eu contar a eles o que está acontecendo, que eles também entendam, que eles reconheçam que é o Senhor que está fazendo isso. E no momento em que era a véspera do meu aniversário, eles resolveram fazer uma surpresa para mim na véspera do meu aniversário, porque eu sempre descobri a surpresa e nunca era surpresa. Então eles resolveram fazer um dia antes, dessa vez com surpresa. E nesse dia, todo mundo feliz, celebrando no escritório, fizeram uma festa, e todo mundo, quando eu entrei na sala, parabéns, eu com a cara de tacho, triste, que Deus estava me incomodando a fazer aquilo. E eu sentei e falei com eles assim: eu preciso falar algo com vocês muito importante. Todo mundo regalou assim, e eu olhei para minha esposa, para a camisa, ela balançou a cabeça, ou é o momento, falei: vamos sentar aqui. Eu comecei a contar a história de como Deus me deu a empresa. E foi algo sobrenatural também. Deus de fato me deu uma empresa, sem ter R$1, sem ter nada. Deus me deu uma empresa maravilhosa. Tempo eu vou compartilhar isso com os irmãos. E quando eles sentaram, eu comecei a falar. E no momento que eu falei assim: agora eu queria ouvir o que é que vocês acham de tudo isso. E aí começou pelos descrentes da época, dizendo: nós conseguimos perceber que é de Deus. Começaram todos a chorar, e foi um chororô, e todo mundo começou a dizer: é de Deus, e foi algo sobrenatural. Mas eu tive que entregar algo. E qual foi o texto que me ajudou a fazer isso? Qual foi a história que me motivou, que me inspirou? A história de Abraão. A história de Abraão, quando ele era seu próprio filho, para ser sacrificado. E aí também, em outro momento, quem aqui também nunca teve que enfrentar um gigante na sua vida? Quem aqui também nunca teve que enfrentar um grande medo, algo que te paralisava? E ao olhar para a história de Davi, ganhou força, ganhou ânimo, ganhou coragem. Essa é a palavra do Senhor. É assim que ela funciona. Quem também nunca passou por um processo de vida de estar se sentindo numa prisão, em uma cova, e olhar para a história de José e dizer assim: tudo isso tem um propósito, tudo isso que eu estou passando aqui, eu vou entender lá na frente, porque Deus é tão bom que preparou José para colocar onde ele precisava de José. Ele leva José para a casa de Potifar, onde ele aprendeu a administrar na fartura, e depois ele leva
José para a prisão, para ensinar José a administrar na escassez. E aí quando José está diante de Faraó, e naquele momento ele revela o sonho que simbolizava 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, aparece uma LED diante de José, quando José diz assim: Faraó, tu precisa de um homem sábio, experimente na gestão, alguém que saiba administrar na fartura, mas também saiba administrar na escassez. Quem é esse homem? Parece um LED. E o Faraó diz: não, é feito tu. Você agora é o segundo do Egito. E aí eu me pergunto, se José tivesse reclamado, se José tivesse questionado a Deus naquele momento, se José tivesse desistido do propósito de Deus para a vida dele naquele momento, se você está passando por algum momento, ou de cova, ou de prisão, ou da casa de Potifar, não importa o momento que você está passando, mas se você desistir, você vai perder os propósitos de Deus para a sua vida. Não deixe que isso aconteça. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? O Senhor está no controle da tua vida. E tudo que você está passando tem um propósito. Que nós não entendemos hoje. Mas no momento oportuno nós iremos entender. Então essas e outras histórias contidas na Bíblia e tantas outras, elas são combustíveis para nós. A nossa caminhada, ela às vezes é necessária um empurrão. Às vezes vão ter pessoas que vão nos puxar, vão ter pessoas que vão nos empurrar, vão ter pessoas que vão estar ao nosso lado. Nós precisamos o tempo todo, queridos, estarmos sintonizados com a palavra. O momento que você está passando, tenha certeza, na Bíblia tem orientação para isso. Todo tipo de situação que você possa imaginar, a Bíblia tem orientação para a sua vida. A Bíblia é um manual de vida. Então nada pode sair do controle de Deus. Cada história aprendida, cada lição aplicada, cada passo dado, é como se o próprio Deus regasse em nós uma pequenina semente de fé. Todos nós temos fé, senão não estaríamos aqui. A fé, ela transcende esse mundo. Nós precisamos crer que há um mundo espiritual, e para isso é necessária a fé. E a nossa fé, ela é como um grãozinho de mostarda. Ela é pequenininha, mas quando ela é plantada, quando ela é regada, ela se transforma em uma grande árvore. Essa é a nossa fé. E a nossa fé muitas vezes vai servir de sombra, de abrigo e de alimento para muitas pessoas. Através da tua vida, as pessoas vão olhar e dizer: pô, legal o que Deus fez na vida de Abraão, mas legal também o que Deus fez na vida do meu vizinho. É tremendo também ver o que Deus fez na vida do meu parente, do meu irmão. Porque é o mesmo Deus que atuou lá, que atua hoje. Não mudou. Ele não perdeu o poder. Ele não perdeu a capacidade de nos abençoar. De forma nenhuma. E o que é a vida se não uma grande jornada? A vida é uma jornada. Nós somos peregrinos a este mundo. Nós não somos desse mundo. Amém? Nós não somos deste mundo. Onde nós encontramos tantos outros viajantes que às vezes estão passando por dificuldades que nós já passamos. E é engraçado que Deus, parece que nós temos imã para abençoar pessoas que estão passando por situações que nós já passamos um dia. E aí nesse processo tem uma pessoa que tem um caminho, nós estamos caminhando juntos, e Deus pediu a ela também a empresa dela. E aí nós conversamos bastante, e ela falou assim: eu quero aprender com a sua história, quero aprender com o que você já passou. E eu falei assim: a gente não pode nunca, jamais, achar que a minha história vai ser idêntica à história do outro. Mas as lições, os princípios serão sempre os mesmos. Eu gosto de dizer que o princípio é aplicado a qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Isso é princípio. E quando nós lemos a Bíblia, buscando extrair os seus princípios, nós nunca vamos errar. Porque o que Deus pede para Abraão não é o filho, e ele vai pedir o meu filho também. Ele está pedindo o que é mais importante da vida de Abraão.
o que impedia Abraão de servir a Deus. Ou seja, Deus quer estar no topo da nossa vida, em primeiro lugar. Mas naquele momento não era Deus que estava naquele lugar na vida de Abraão, era Isaac. E ele disse: Deus, eu entendi porque o Senhor me pediu a minha empresa, porque provavelmente a minha empresa estava no teu lugar. Então, qual é o princípio que eu preciso entender? Eu tenho que sacrificar o meu filho também, porque Deus fez isso na vida de Abraão e vai fazer na minha também? Não, Deus quer o que está no lugar dele. E aí eu queria te convidar a refletir um pouco sobre o que é que está no primeiro lugar na tua vida. De fato é o Senhor? Ou tem algo que, se o Senhor tirasse, ia desestruturar a sua vida? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Se nós nos sentimos, nós precisamos entender, queridos, que como viajantes, nós encontramos outros viajantes que muitas vezes estão acomodados, sem destino, cansados, machucados, trilhando caminhos perigosos ou até mesmo se sentindo patriotas a este mundo. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm propósito de vida? Quantas pessoas provavelmente estão aqui que não têm propósito de vida? Vive por viver. Não entende que nós servimos a um Deus de propósito. Que o homem, sendo mal, cria com propósitos. Imagine Deus. Deus nos criou com propósito. Qual o propósito de Deus para a tua vida? Você já descobriu? Aí tem que dizer: Deus quer o mesmo propósito para todo mundo, salvar todo mundo. Tá, isso é verdade. Mas Deus tem um propósito específico para a vida de cada um. Deus tem algo para fazer através das nossas vidas que é muito específico, é particular, é pessoal. E se nós nos sentimos assim, precisamos encontrar o único caminho que nos leva para o destino que queremos chegar. Esse caminho não são regras, esse caminho não são doutrinas, não é uma religião, não é um endereço, não é uma placa, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele está proferindo os seus últimos ensinamentos, ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, e voltarei e levarei vocês comigo. Ele deu um propósito geral a todos eles. Mas no João capítulo 14, no versículo 4 a 6, ele diz assim: vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é tão profundo que muitas vezes nós não conseguimos perceber a profundidade do que Jesus disse. E aí eu me debrucei estudar o original grego para saber um pouco do que estava carregado com essa expressão de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que a palavra caminho no grego, Jesus diz assim: ego eimi, eu sou, ele fala rodós, de onde vem o termo rodovia, é o termo grego rodós. Só que existiam dois termos para falar sobre caminho. Um era rodós, que tratava sobre o caminho único. Eu gosto de ilustrar da seguinte forma: vamos pensar que Feira Salvador existe aqui a BR, e é mais ou menos 100 km, né, de Feira Salvador. É um caminho, é o melhor caminho, é duplicada a pista, é mais segura, né? Tem pardais, tem a Via Bahia ali, que traz uma certa segurança sem pneu furar. Esse é o caminho. Só que existia um outro termo, que era um outro caminho, ou seja, um caminho qualquer. Existe outro caminho para Salvador? Existe. Eu posso ir aqui por Alagoinhas, eu posso sair lá na frente, pegar Pojuca, eu posso ir também por aqui pela 101, sair lá na frente, enfim, existem outros caminhos. Só que o termo que Jesus está usando é como se tivesse um único caminho, não tem dois, é só um. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho, eu não sou mais um caminho. E aí eu gosto de uma frase que eu não lembro o autor, mas ele diz assim: religião é o homem buscando a Deus.
Por isso existem muitas. São diversas as religiões, né? Mas ele diz assim: mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso só existe um. Só existe um Evangelho, que é o de Jesus Cristo. As boas novas é que o Senhor saiu da sua glória, do seu conforto, do seu trono, e Ele veio nos buscar. Então não somos nós que buscamos o Senhor, é Ele que nos busca. Ele veio, nos resgatou e criou um caminho para o Pai. E é esse caminho, o único caminho, que está acessível. E aí o segundo termo que ele usa, a verdade, é o termo aletheia. E o grego ele sempre tem essas palavras que têm mais ou menos o mesmo sentido, mas na tradução às vezes se perde um pouco. E a aletheia fala de uma verdade incondicional, é algo que ninguém pode questionar. Vou dar um exemplo: nós estamos vivos, amém? Nós estamos respirando. Alguém pode duvidar disso? Alguém pode dizer que isso é uma mentira? Agora se eu disser para você: eu sou filho de Maria do Socorro, pode ser questionado? Pode. Vocês não estavam presentes no dia do meu nascimento. Eu estava lá, mas eu não entendi. E se eu fui trocado na maternidade? E se eu fui adotado? É uma verdade incondicional? Não. É uma verdade que pode ser duvidada. Só que a palavra que Jesus usa é aletheia. É uma verdade inquestionável. Ninguém pode duvidar que Ele é o caminho. Ninguém pode duvidar que Ele é a verdade. Esse é o que Jesus está querendo dizer. E por último é a vida. E o grego tem duas palavras para falar sobre vida. Um é bios, que é de onde vem o termo biologia, estudo da vida. Né? O termo bios é vida, é o fôlego. Nós temos hoje, só que amanhã podemos não ter. Daqui a pouco podemos não ter. Essa é a vida bios. Só que Jesus não diz que Ele é a Deus. Jesus diz que Ele é a Zoe, o Zoe. É a vida eterna, é a vida plena, é a vida sem fim, é a vida que não pode ser cessada. Jesus está dizendo: eu sou essa vida, ninguém pode tirá-la de você. Eu sou a vida eterna, eu sou a vida em abundância. Essa é a vida que Jesus está dizendo, não a vida de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Ele está falando. E aí, queridos, caminhando para encerrarmos, quando voltamos para o texto de Hebreus, se você não estiver com sua Bíblia aberta, me acompanhe, por favor. O autor está dizendo assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, quem são essas testemunhas? Aqueles que romperam pela fé, aqueles que foram movidos pela fé, aqueles que usaram a fé como seu combustível, como a sua ação, fazer confiando em Deus, pautados em Deus. Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está assentado à direita do trono de Deus. E aí eu queria fazer aqui rapidamente 4 observações acerca desse texto. Primeiro, é que esses testemunhas são os heróis da galeria da fé, que você pode ser para alguém também uma testemunha. Em um certo momento, o irmão Geraldo Barros se tornou uma testemunha para mim, quando ele contou o que ele estava vivendo. Eu consegui perceber e ativar a minha fé mais uma vez e entender que Deus fala nos dias de hoje, que Deus usa pessoas ainda nos dias de hoje. E ele foi uma testemunha para mim. E às vezes nós não sabemos, mas nós estamos sendo testemunha para outras pessoas. E o que nos fará, o que fará de nós boas testemunhas, é se nós estamos agindo em Deus pela fé. Quando nós estamos caminhando, essa caminhada que o Senhor nos propõe, o Senhor irá nos abençoar. O Senhor irá derramar sobre nós as suas bênçãos. E pessoas também serão abençoadas através das nossas vidas.
Então essa é a primeira observação. A segunda, eliminar o que nos impede de prosseguir. É interessante que o autor ele separa o que nos impede de prosseguir e o pecado. Ou seja, tem muita coisa que nos impede de prosseguir que não é pecado. Vou dar um exemplo. Assistir televisão é pecado? Não. Mas se você passa 5 horas do seu dia na frente da televisão, está te impedindo de prosseguir. Se você passa um final de semana todo na frente da Netflix assistindo um seriado e não para 1 hora para ler a palavra, está te impedindo de prosseguir. Então existem coisas que nos impedem de prosseguir. O fato de não ser pecado, às vezes, né? As redes sociais, por exemplo. A gente passa tanto tempo na frente das redes sociais, na frente do celular, vendo a vida dos outros, sofrendo porque o outro está viajando e a gente não, sofrendo porque o outro foi chamado de casamento e a gente não, sofrendo porque o outro está comendo algo delicioso e a gente não. Não é verdade? Ah, é pecado? Olha as redes sociais? Não, não é. Mas às vezes nos impede de prosseguir. E aí, nós temos muitos medos, nós temos mazelas, nós temos vícios, nós temos tantas coisas que nos impedem de prosseguir. E aí, o Senhor ministrou no meu coração uma certa vez, quando nas Olimpíadas, eu vi a história de um homem chamado João Maia. Foi noticiário em todo o país, em todos os meios de comunicação. Sabe por que isso? Porque ele era um fotógrafo. Não sei quantos de vocês vão lembrar, as Olimpíadas aqui do Brasil. Acho que foi 2014, não foi isso? 2014, acho que era. Ele foi noticiário porque ele tirava fotos belíssimas. Mas sabe por que ele ganhou noticiário? Porque ele era cego. E aí você está se perguntando, como é que um cego tira foto? Como é que alguém com deficiência visual vai conseguir captar uma imagem com precisão? Era algo que poderia impedi-lo de realizar o sonho de ser fotógrafo? Sim, né? Mas ele desenvolveu o seu ouvido, sua audição. E ele começou a tirar fotos. E não era uma fotinha de ceguinho, não. Ele ganhou prêmios, competindo com pessoas que conseguem enxergar. João Maia, o nome dele. E aí Deus começou a ministrar no meu coração: as suas limitações não podem te paralisar. As nossas deficiências não podem nos impedir de prosseguir. Quando Davi ouve Golias afrontando o exército, ele não olha para si mesmo e diz: eu sou pequenininho, eu sou magricelo, eu não sou capaz. O que é que ele diz, queridos? Vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Ele entendeu que não era ele. Ele entendeu que estava por trás dele, que estava nele. E assim como esse cego, Deus começou a ministrar no meu coração que nós podemos fazer coisas que nós não achamos que somos capazes de fazer. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Não olha para as tuas limitações. Olha para o Deus que está te chamando. Olha para o Deus que plantou em você esse desejo, essa vontade, essa vocação. É isso que nós precisamos observar. Terceira observação: corramos com perseverança. Perceba que é uma corrida coletiva. Tem gente que é tão competitivo, que fica torcendo para o irmão desviar para sobrar uma vaga no céu para ele. Tem gente que diz assim: não, eu quero chegar no céu, mas eu quero chegar lá na frente. Se eu chegar só aí, eu quero estar lá. É tão competitivo, né? Que às vezes acha que a corrida que o Senhor está nos propondo, o prêmio é só para um. É como nas Olimpíadas, só para o primeiro lugar. Não, nossa corrida é coletiva. E aí eu me lembro de um vídeo que tem na internet, não sei quantos já viram, de crianças deficientes. Está proposto para eles que o vencedor ganhar um monte de doce. E aí bota eles na largada e aí soa a sirene, ele sai correndo. E aí uma dessas crianças cai e ela grita. E aí o que está lá na frente já para vencer, olha para trás e ele percebe que não vale a pena ganhar sozinho. Ele volta, todos eles voltam e saem levantando um a um, eles vão de mãos dadas.
E todos chegam juntos à reta final. E eles chamam isso de Ubuntu. É um sentimento que não adianta ganhar sozinho. Só vale a pena ganhar se estiver com os outros. E eles pegam aqueles doces e dividem, todos comem doce. Esse é o mesmo sentimento que nós devemos ter. É de cooperação, não de competição. Muitas vezes nós estamos competindo dentro dos ministérios. Quem é o ministério mais abençoado da igreja? Quem é o que faz o melhor evento? Qual é o ministério que faz as coisas com mais excelência? Nós estamos competindo entre si. Estamos competindo com a cidade para ver quem é a igreja mais abençoada da cidade. Qual é a igreja que é mais referência na cidade? Tem muitos de nós que estamos aqui, às vezes caímos nessa de sermos competitivos. Mas o reino de Deus não é competição, é cooperação. Por isso que eu amo essa igreja, porque ela não está preocupada só em ser edificada. E o EMAN é uma prova disso. Tantos outros cursos que abençoam a igreja, o reino de Deus, são prova disso. Não está preocupado se é de outra igreja. Não está preocupado se vai ser bênção para outras pessoas. É bênção na vida de alguém? Vamos fazer. É isso que importa. Então a corrida, nós precisamos entender que ela é coletiva. E a última observação, fixando os olhos no prêmio. Quem é o nosso prêmio, queridos? Quem é o nosso prêmio? Não é o céu? Nosso prêmio é o céu ou é Jesus? Jesus. Tem gente que quer o céu, mas não quer Jesus. Quer o paraíso, mas não quer relacionamento com o Senhor. E uma certa vez eu ouvi uma frase assim: o que adianta desejar a eternidade com o Senhor se você não se dedica 10 minutos do seu dia hoje para ficar? Não é verdade? Nós queremos a eternidade com Ele, mas não paramos meia hora. Talvez, se a nossa vida fosse como um celular, não sei quantos sabem, mas o celular tem um recurso muito interessante. Para você saber com o que é que você está gastando a sua energia, a energia do seu celular, ele tem lá a relação dos aplicativos que você mais usa. E aí de vez em quando eu vou lá e eu começo a olhar que eu uso muito tempo o WhatsApp, que eu uso muito tempo as redes sociais e que eu uso pouco tempo a Bíblia no celular. Porque na verdade eu uso muito a Bíblia física. Mas se na nossa vida tivesse esse recurso e isso definisse para onde nós iríamos, talvez o céu de muitas pessoas aqui seria a televisão, seria a TV Globo, seria talvez o Netflix, seria o Instagram, seria o Facebook, sei lá. Mas onde é que está gastando o teu tempo? Você quer passar de fato a eternidade com o Senhor? Então o prêmio não é para o primeiro, são para todos. O Senhor diz: eu vou preparar a morada. Mas o Senhor não diz assim: eu vou lá preparar a morada só para os 144 mil que chegaram primeiro. Foi assim? Tem uma religião que diz isso, né? Que existe um lugar no céu só para 144 mil. Aí dá vontade de dizer: até vocês vão para passar, então muita gente de vocês também não vai para o céu, né? Mas tem. E aí nós precisamos exercitar em nós o sentimento de cooperação. Sermos cooperativos, não competitivos. E aí, para finalizar, de fato, queria contar uma experiência. Eu, em 2016, eu estava indo para uma igreja em Valência, ministrar a palavra de Deus. E no domingo, eu ministrei pela manhã, ministrei à noite. E quando eu precisava retornar no domingo mesmo, porque na segunda-feira eu tinha um compromisso pela manhã. E aí eu voltei à noite sozinho. E a estrada bem tranquila, bem parada. Quando eu estava vindo, ouvindo louvor, agradecendo a Deus, orando, e aí o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Algo muito louco também, vou confessar, mas algo muito forte. O Senhor falou assim: apaga o farol do carro, de noite, às 10h30 da noite, voltando para frente. Senhor, peraí, apagar o farol do carro. Conversa. Eu fiquei assim meio. E aí Deus falou assim: ali o carro no meio da pista. Estava uma lua cheia, bem clara. E aí eu alinhei o carro, reduzi bastante a velocidade, quase parando. Eu vou obedecer, mas deixa eu. Reduzi, botei o carro no meio da pista. E aí eu apaguei. E quando eu apaguei o farol do carro,
o Senhor começou a me perguntar: você seria capaz de dirigir até feira desse jeito? Eu falei: não, Deus. Vão ter quebra-molas, podem surgir animais na pista, os outros não vão me enxergar e podem ter um acidente. Pode acontecer tantas tragédias, tantas formas, só pelo fato de o farol estar apagado. Eu falei: não, Deus. E aí começou a ministrar no meu coração a importância da palavra. Deus começou a dizer no meu coração: assim é a minha palavra na tua vida. A tua jornada é como dirigir à noite numa estrada, e você precisa da palavra, do farol, para iluminar o teu caminho. E aí ele trouxe o meu entendimento no Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia! E o Senhor começou a ministrar em relação à importância dessa palavra na minha vida. Quantos acidentes o Senhor me livrou por causa dessa palavra? Quantas tragédias na minha vida eu tive livramento por obedecer a palavra do Senhor. Amém. E Deus começou a ministrar mais sobre a minha vida. Que os princípios dele que estão na palavra, são como as faixas que dizem o momento certo de ir, fazer uma ultrapassagem, que diz o momento certo de não ultrapassar. São como sinalizações que se tem uma curva perigosa à direita ou à esquerda. Assim é a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos instrui, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E muitas vezes nós negligenciamos isso. E o que eu queria deixar claro para as nossas vidas é isso: a importância dessa palavra, que nós dediquemos mais tempo na leitura dela. Só que tem gente que lê por ler, como se estivesse batendo média, sabe? Às vezes está assim com sono, está assim: não, eu tenho que ler o capítulo. Aí Cristina, então foi que eu parei. Aí volta: não, porque eu tenho que ler, que é a minha meta do dia. Não leia a Bíblia assim não, isso vai ficar pesado, vai ser um fardo. Leia com prazer, com alegria, dedique um tempo de qualidade para ler, para estudar, para dizer assim: eita, eu não entendi isso aqui não, deixa eu ler de novo. E leia de novo. E vá se aprofundar em estudos bíblicos. Vá aprender mais, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aleluia! Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a tua palavra, Senhor. Amém? Amém. Que essa seja o nosso guia, que ela seja a luz do nosso carro. Sabe aquelas pessoas irresponsáveis que às vezes queimam um farol do carro e viajam um farol, e quando você está indo de encontro a ela, você pensa que é uma moto, porque você só vê um farol? Às vezes nós somos também assim. Nós estamos deficientes, nós estamos caídos. A palavra está clareando só uma parte do nosso caminho. Ela vai nos livrar só de algumas coisas. Não porque ela não é eficiente, não porque ela não é eficaz, mas porque nós estamos falhando. Nós não estamos adotando ela como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que sejamos uma igreja pautada na palavra. É que sejamos uma igreja guiada pela palavra, pelo Espírito de Deus através da palavra, como temos sido. E nós assim marcaremos não só essa geração como igreja Batista Central, mas marcaremos as nossas famílias, marcaremos os nossos colegas de trabalho, marcaremos os nossos colegas de estudo, marcaremos todos que estão à nossa volta, porque esse é o poder da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, te conduza, te instrua, que essa seja a palavra que você deseja ao se levantar, ao se deitar. Se dedique à leitura da palavra. Tem algumas pessoas que dizem: eu tenho dificuldade de entender. Aí tem que começa a ler. Eu hoje, queridos, não aconselho ninguém a começar a ler a Bíblia por Gênesis. Sabe por quê? Porque Gênesis é maravilhoso. As histórias de Gênesis são maravilhosas. Quando chega em Êxodo,
cai um pouquinho. Quando chega em Levíticos, só a graça. Mas quando chega em Deuteronômios e Números, pronto, você desistiu da Bíblia. Não é verdade? É verdade. Eu aconselho que você comece, ou você aconselhe alguém a ler a Bíblia com João, depois os Evangelhos, depois ler as cartas paulinas, depois vai para o Novo Testamento. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, vamos orar. A paz do Senhor.